Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, e dando continuidade àquilo que nós estamos abordando em aulas passadas, que é a parte 4 do capítulo 2, das penas e gozos futuros. E como de costume, sempre deixamos uma pergunta para ao final tentar respondermos. É comum falarmos em alma penada. Ela existe? E para fugir da alma penada, basta cobrir nossas cabeças com lençóis, como fazíamos quando criança? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Nessa parte nós vamos tratar uma questão que a filosofia tenta responder, as religiões tentam responder, e é de crucial importância para compreendermos essa realidade que o mundo espiritual nos apresenta. A ressurreição da carne, ela é possível? Será que isso pode ocorrer? Será que Deus contrariaria suas leis colocando a possibilidade de um corpo já de decomposição, sofrendo todos os efeitos químicos que a matéria sofre? Poderia esse corpo ressurgir? Poderia esse corpo renascer? Será possível? É claro que são questões bastante conflitantes e que o convite da doutrina é nos apresentar um arcabouço que você possa pensar, analisar, colocar na mesa da razão essa questão de tamanha dificuldade. Porém, devemos enfrentá-la sim, ainda que muitas construções ao longo de nossa existência atestam, ou dizem, ou nos informam, ou nos impõem a possibilidade de ter ocorrido. E lá na questão 1010 vai nos falar exatamente isso. O dogma da ressurreição, olha, o dogma da ressurreição. Então é um dogma, questão que não pode ser discutida. E a doutrina espírita vem discutir sim, provocar essa discussão. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Simples, né? Dá para pensar, né? É o mesmo corpo? Claro que não. Mas é o retorno do espírito à matéria. Uma nova matéria, uma nova roupagem, uma nova construção biológica, que não é a mesma coisa da construção do espírito. O espírito é eterno, mas a matéria não, ela sofre as suas construções. Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e, aos livres pensadores, as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Então, o convite é refletir o que nós estamos fazendo aqui. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Claro, qual filósofo que não quer crer? Agora, ele quer crer em algo que se sustente, algo que possa ser confrontado com a razão, algo que tenha uma consubstância, algo que possa efetivamente ser traduzido em verdade. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade da existência é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como a vez de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, o que nos é apresentado aqui, a busca dessa verdade, principalmente pelo campo da filosofia, é no sentido de trazer essa verdade, de encontrar essa verdade e não aceitar um dogma, não aceitar uma criação humana sob o manto da imposição ou dos ensinos do Criador, quando na verdade é uma criação humana. É isso que nós estamos confrontando. Então, a ressurreição do espírito sempre, sim, mas da carne jamais, porque isso iria contrariar as leis do Criador. E a ciência está aí comprovando exatamente isso. Uma vez o corpo entrando em decomposição, não é revertido. Ou seja, cessou o fluido vital, cessou o que mantinha vivo os órgãos daquele corpo, ele vai entrar em decomposição e não é reversível esse procedimento.
que aqueles que querem realmente acreditar em algo verdadeiro me traga sim elementos, mas elementos que eu não possa discutir, elementos que satisfaçam a minha razão. E é isso que a gente busca, com o estudo da doutrina espírita, trazer elementos que tragam satisfação à minha razão. Ou seja, são formas que não podem ser refutados, a busca da verdade. Sem embargos, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. É claro, é um dogma que ela criou. Essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagens figuradas. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Ou seja, ele está te mostrando, e isso é um texto de São Luís, que as religiões elas terão que se modificar. Elas terão que apresentar fatos razoáveis para que aqueles que a seguem possam segui-la com segurança. Sob pena de perder os seus adeptos. Exatamente. Então, muitas das vezes, essa alegoria, essa fantasia que a humanidade passou muitos séculos, principalmente quando nós vamos chegar lá no medievo, em que a igreja tem um poder muito maior e ali ela estabelece sua força doutrinária e ela acaba se envolvendo, inclusive, com questões políticas dos países. Então, nesse momento, a igreja ela impôs uma série de dogmas através dos seus concílios, tirou assuntos importantíssimos que você vai encontrar nos evangelhos apócrifos, porque esses evangelhos confrontam esses dogmas, mas vem a doutrina espírita, séculos depois, já lá na época das luzes, vem esclarecer ao homem que não passam de alegorias. E você vai encontrar Spinoza falando sobre isso com bastante severidade na questão dos livros sagrados, aquilo que foi incluído, aquilo que foi posto dentro dos livros sagrados, que contrariam as leis de Deus. Então, quando a doutrina espírita vai abordar esse assunto, ela desveste todos esses assuntos das suas alegorias, das suas fantasias, das suas infantilidades, e traz para todos nós a possibilidade de confrontar esses pensamentos passados com aquilo que a ciência já apurou, aquilo que efetivamente temos como palpável e vai nos mostrar essa impossibilidade da ressurreição da carne. Kardec, em sua nota, ele vai também nos falar, depois da questão 1011, que efetivamente a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Então Kardec, já na sua época, vai te mostrar essa impossibilidade. A ciência já está te dizendo que isso era impossível. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, como falamos, somos pó da estrela, né? De oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, e uma série de elementos químicos que formam a composição do corpo humano. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente de corpos humanos. Ele está a falar, efetivamente, no corpo humano, sem ter em conta as dos animais. Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conheceste e assim por diante. Então ele está te mostrando na formação química desse corpo. Não estamos falando em espírito, estamos falando em formação química, a formação molecular de um corpo humano.
E ele está dizendo aqui o que o Lavoisier já nos ensinou, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, esses elementos que compunham um corpo, quando esse entra em decomposição, eles vão formar outros corpos. Esses elementos se agregaram novamente para formar outros corpos. Então, existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? É a pergunta que ele faz. Há aí impossibilidade material. Então não é possível. Por mais que você queira ser fantasioso, a razão nos permite, uma vez esse corpo tendo sido desconstituído, esses elementos tornarem espaço pelo universo, não há como ele se juntar, não tem como. Racionalmente, continuando ele, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, então, nada mais há que aberre a razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver cético, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? É o que ele nos pergunta. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe por efeito das diversas provas que lhe cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena o absolve. Não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos, mais que aquela teoria, é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser um único mundo habitado. Então ele está confrontando essas ideias dos dogmas das religiões, te mostrando através da razão essa impossibilidade do juízo final. Não haverá juízo final. O que a doutrina nos ensina, o que nos apresenta, é a migração desses espíritos para regiões mais adiantadas, regiões que acomodam melhor, como já vimos outrora, acomode melhor o avanço, o aperfeiçoamento daquele grupo, daqueles espíritos, né, que já atingiram essa maturidade. Então note que não é só nesse sentido que a doutrina vem explicando determinados fatos que estão alegoricamente colocados nas escrituras sagradas e que ela traz a explicação lógica, racional disso. Então a ressurreição da carne não é diferente. Então, essa ressurreição, da forma que foi passada, ela mostra a volta do espírito ao corpo físico, sim, mas não ao mesmo corpo físico, e sim ao espírito uma nova reencarnação, uma nova passagem pela Terra num corpo diferente, para que ele possa absorver e aprender e continuar evoluindo. E agora vamos tratar um assunto efetivamente alegórico, artístico, porque é Dante Alighieri que vai nos apresentar esse quadro e que a doutrina vai combater e vai mostrar que isso é uma alegoria, que isso é uma fantasia, que isso não passa de um quadro artístico e que Alighieri vai apresentar o paraíso, o inferno e o purgatório, esses níveis o indivíduo vai pertencer. E o purgatório, ele especificamente, ele tem algo interessante. Por quê? Porque no purgatório é aquele meio termo, é aquela coisa assim, você compra as minhas indulgências, você constrói as minhas igrejas, você faz as suas ofertas generosas, e ao invés de eu te mandar para o inferno, eu te mando para o purgatório, que é um intermediário, é mais ou menos, é tipo um acordo, né? Vamos fazer uma composição amigável, que você não vai poder ir para o céu naturalmente, mas eu não vou te mandar para o inferno, vou te mandar só para o purgatório. É mais ou menos isso. E isso nada mais é do que uma construção. Não há verdade alguma nessa alegoria que Alighieri vai nos apresentar e que a igreja, sabiamente, vai se utilizar no sentido de convencimento lá no medievo, convencer aquelas pobres almas a seguir, obedecer e, com isso, fazer generosas contribuições àquelas instituições. Então não há lugar circunscrito no universo para as penas e gozos dos espíritos, lá na questão 1012. Mas sim um estado de consciência e sua durabilidade depende diretamente desta, diretamente dos encarnados que estão ligados ao mundo adiantado ou desgraçado que habita. E nós vamos encontrar quem? O nosso velho amigo filósofo brasileiro, Humberto Holden,
que vai falar que o inferno, o céu, o purgatório é um estado de consciência. Assim, o inferno e o paraíso são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Que apesar de haver essa alegoria dizendo um local circunscrito para o céu, um local circunscrito para o inferno, e na realidade, os espíritos, quando desencarnam, eles têm diversas moradas que estão ligadas ao seu grau de adiantamento. Ou seja, se eles estão sofrendo, se eles estão felizes, se eles estão avançando. Se você ler a Divina Comédia, que eu tenho abordado aqui Dante Alighieri, vocês vão entender e vão compreender toda essa construção que está sendo apresentada aqui, toda essa ficção. Existem muitos escritores espíritas, tal qual Alighieri, criam construções, criam ficções e apresentam aquilo como verdade. Muitas ficções, aliás, criam-se situações, criam-se estados, criam-se locais que na verdade não passam de ficções. Um exemplo claro que a gente tem sempre dito aqui são os Exilados de Capela, que se você ler a parte introdutória do livro, vai ver que o autor nos adverte ser uma ficção. E alguns têm aquilo como livro de cabeceira, alguns têm aquilo como uma verdade absoluta. É mais ou menos o que ocorreu lá na época do céu, purgatório e inferno. É mais ou menos isso. Então são construções artísticas, até um devaneio ou um sonho do artista que cria essas situações. Quando na verdade vem a doutrina, e por isso ela deve ser o nosso livro de cabeceira, porque é ela que destrói todas essas ficções, todas essas construções. Ela te adverte, você quer ler livro de ficção, está tudo certo, mas não confunda ficção com aquilo que eu estou te apresentando como verdade. O que eu te apresento como verdade são os livros que estão contidos no Pentateuco. Os demais são construções artísticas que muitos o fazem, como Alighieri fez, com alguns com um propósito até bem interessante, que o próprio Dante Alighieri acaba subsidiando a igreja com elementos de arrecadação muito forte, porque consegue convencer as pessoas naquilo que ele criou de fantasia como uma verdade. E lá na nota de Kardec ele fala: a localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Vou repetir. Kardec nos fala: a localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então observe que a doutrina se torna uma doutrina confiável, uma doutrina que merece a nossa atenção, porque ela tira esse véu dessa fantasia e te traz para a realidade, quando você quer, naturalmente. Então, quando alguns nos confrontam, não, mas o fulano disse isso. Peraí, foi Kardec que disse? Foi o mundo espiritual superior que te disse isso? Tirou isso da obra dele? Não. Então, quando isso acontece, esse divorciamento da doutrina para partir para a ficção, nós devemos ter cautela. E a recomendação não é que eu esteja desprezando a ficção, até livros de ficção são interessantes, até trazem mensagens. Mas entenda, a mensagem de uma ficção não é o que a codificação está te apresentando como verdade absoluta, como a possibilidade de você destruir toda aquela construção imaginária, muitas das vezes infantil, feita por todos nós, cuja criação provém dessa materialização, desse hábito nosso de materializar, porque não conhecemos outras coisas para colocar no lugar. Exatamente isso. Nós temos muita dificuldade de falar das coisas espirituais enquanto estamos encarnados, porque a nossa prisão à matéria, ela tolhe esses sentidos que a gente tem mais amplo quando está desencarnado. Então, quando fala que a gente parte daqui, a gente parte para algum lugar. Na nossa concepção de encarnado, nós temos que ter um local físico para ir. Eu vou para o céu, eu vou para uma colônia espiritual, eu preciso sentir que eu vou para algum lugar. E aí essa criação alegórica de um local fixo para o céu, um local fixo para o purgatório, um local fixo para o inferno. Não é isso. É de acordo com o meu estado de consciência. É difícil essa concepção enquanto estamos encarnados, sim, mas é de acordo com o nosso estado de consciência. Aliás, a recomendação que nos é feita, leve boas lembranças na sua bagagem. Por quê? Eles nos falam isso? Porque esse local em que iremos é o local que criaremos através de nossa consciência. Então, se eu tenho boas lembranças,
é claro que eu vou estar no paraíso, não tem a menor dúvida. Assim que, do contrário senso, as minhas criações serão terríveis se eu saio com pensamentos extremamente pesarosos. E ele fala, o purgatório são dores físicas e morais durante o tempo da expiação. Quase sempre na Terra fazemos o nosso purgatório e que Deus nos obriga a expiar as nossas faltas. Então, te mostrando que o verdadeiro inferno e purgatório e o verdadeiro céu está onde? Na nossa própria existência. É aqui que nós vamos experimentar o céu, o inferno, o purgatório. E, como eu sempre tenho dito, o controle desse nível de região que eu vou querer habitar está em nossas mãos. É o controle que vamos estabelecer, porque é um estado de consciência. Quer viver no paraíso? Mesmo diante de um mundo conturbado, mundo em sofrimento, e sabemos o quanto isso é difícil, precisamos nos blindar dentro de nossos pensamentos, de nossa construção, para que esse mundo seja efetivamente bom, afastando-nos das imperfeições do mundo em que efetivamente estamos inseridos. E Kardec nos fala, em sua nota lá na questão 1013. Note que esse é um assunto tão complexo, tem várias notas de Kardec a respeito disso. Várias. E note que o inferno, o purgatório e o céu não é abordado só aqui, não. Ele vem sendo abordado desde o início do livro, que ele vem nos falando sobre essa questão. Tamanha importância para que você possa abandonar as alegorias, abandonar esse estado pueril que você se apresenta, para essa incompreensão, acreditando, olha, eu vou. Você não vai, não. Esse é um estado de consciência, você não vai se deslocar. Não vai pegar uma navezinha, vou para a colônia tal. Não é verdade. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação, até alcançar a purificação completa, que os levará à categoria de espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então note que ele sempre está te colocando dentro de uma realidade, ele sempre está te levando para que você possa confrontar aqueles devaneios que você foi construído ao longo de sua existência, que foi colocado dentro da consciência da humanidade, por séculos e séculos de afirmação, e ele vem e derruba esse véu e te diz, olha, não é isso, é assim, olhe dessa forma. Assim, temos que entender que quando espíritos sérios nos informam sobre a existência de inferno e purgatório, o fazem uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, ao contrário do que nós fazemos aqui. Infelizmente, nós somos obrigados a chocá-los, para que você compreenda o que estamos falando, a fim de não lhes diferir as convicções, que não é o propósito desse nosso trabalho. Nós ferimos sim as suas convicções, provocando você a pensar. Aqui os espíritos, de uma forma carinhosa, tentam te mostrar aquilo que nós não temos essa habilidade e somos obrigados a impor uma informação para que você se choque com essa informação e vá buscar os elementos capazes de até confrontar os nossos pensamentos. As pessoas naquela época elas não tinham outros meios de buscar essas informações. Nós trazemos a informação para vocês e pedimos, por favor, vão checar. Eles continuam. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem preocupação oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então ele está te mostrando que se fosse dito isso pelo espírito, não seria acolhida essa informação. Aliás, nós agimos assim também. Toda vez que alguém fala algo que nos desagrada, é como se a gente criasse uma barreira ali, eu não quero mais ouvir mais nada daquela pessoa. Porque isso choca nossas convicções, choca a nossa construção. Lembre-se, são milhares e milhares de anos que se passaram, séculos e séculos que se passaram, na construção dessa verdade. Então essa alegoria, ela passa a ser verdadeira na medida em que ela não foi confrontada. E chegar nos novos tempos, onde essa confrontação está ocorrendo. Dessa feita, os informes de alguns espíritos sobre inferno e purgatório, quando inferiores, se ainda não completamente desmaterializados, conserva uma parte de suas ideias terrenas e, para dar as suas impressões, se serve dos termos que lhes são familiares. Aquilo que a gente sempre fala, o espírito não é porque você desencanou que você se tornou sábio. Não, você conserva as bagagens que você carregou durante toda uma existência pretérita, e a última ela está bem mais acentuada. Então aquelas crendices, elas se mantêm. Quantas e quantas vezes assistimos espíritos falar que Maria Madalena foi uma prostituta? Isso é o quê? É porque ele é ignorante? Não, é porque ele carrega esse conhecimento da última vida sua.
Ele sabe, quando ele atinge uma superioridade moral, que Maria Madalena jamais foi uma prostituta, que isso é um equívoco, isso é um erro, isso vem lá de Gregório, o Papa Gregório, que vai fazer essa temeridade, e tem outros interesses envolvidos que não é o caso de abordarmos aqui. Mas observe, essa temeridade tem a ver com o quê? Com a ignorância da época em que aquele espírito viveu. Ainda nos dias de hoje, essa ignorância persiste. Então acha-se no meio que só imperfeitamente ele permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com consciência de melhor futuro, ou seja, um intermediário. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas no sentido figurado. Essa doutrina ela é maravilhosa nesse sentido de fazer brotar em você essa verdade, de efetivamente colocar todas as suas convicções em xeque, pegar toda aquela construção que fora feita séculos e séculos, colocar na mesa da razão e te obrigar a pensar, te obrigar a sair da inércia da condução para que você seja efetivamente um livre pensador. Respondendo à questão da alma penada, se ela existe ou não, na questão 1015 te dá essa resposta e diz: uma alma a penar deve se tomar no sentido daquele espírito errante e sofredor, incerto de seu futuro e a qual podemos proporcionar o alívio que muitas vezes solicita vindo comunicar-se conosco. Ou seja, através das orações, através do nosso pedido, nossas conversas com esses espíritos, para que eles ganhem essa consciência, para que eles compreendam aquilo que já compreendemos, né? Para que, de repente, starte em suas mentes essa inverdade que ele está vivendo e essa correção de rumo. Então, a alma penada nada mais são do que irmãos nossos, né, desavisados ou fora do trilho, como se fala, fora da compreensão das leis do Criador, estão a sofrer as agruras dessa incompreensão, as agruras de sua teimosia em querer contrariar as leis do Criador. É isso, alma penada. Insiste em ficar à volta dos encarnados porque é o que ele conhece. Então ele não consegue aceitar as verdades do mundo espiritual, de que ele partiu do plano terreno e que ele tem que seguir a sua jornada, e ele fica preso ainda aqui e acaba, assim, às vezes sendo até vistos por aqueles que têm uma mediunidade mais acurada, de clarividência, e acabam sendo até vistos. E a brincadeira que fiz sobre o lençol é porque muitos ainda acreditam que você consegue afastar um espírito cobrindo sua cabecinha. Isso é um tola pensamento, isso tem a ver com construções infantis do passado, que você se cobria a cabeça e o espírito sumiria. Quer fazer o espírito sumir? Acenda a luz. Mas não é a luz física, é a luz do espírito. Faça acender essa luz, faça iluminar através do conhecimento e todos os medos, todas as percepções negativas do mundo espiritual, você passa a compreender. Acenda a luz dentro de você. Esperamos que vocês tenham gostado, nos veremos no próximo encontro e que a paz do Mestre Jesus habite no coração de cada um de nós.